Cara a cara com a política. Olá, começa agora o programa Cara a Cara com a Política, uma produção do jornal Folha de Irati com o apoiamento da Rádio Vale do Mel FM. O programa é voltado para entrevistas dos candidatos a prefeito dos municípios da região da Ancespar, seguindo todas as medidas de prevenção contra o Covid. Ambiente higienizado, dispensando o uso de máscaras para uma melhor dicção. Todos os candidatos a prefeito estão sendo convidados para conceder entrevistas. Hoje, vamos entrevistar o candidato a prefeito de Inácio Martins, pelo PSB, Padre Marcos, da coligação Juntos Faremos Melhor. Olá, candidato. Grata por aceitar o convite de participar deste programa. Vamos dar início com a sua apresentação, com 3 minutos disponíveis para falar um pouco sobre a sua pessoa e sobre suas propostas. Uma boa tarde a todos aqui presentes, né? Sônia, Jaqueline, Milton, né? Se não esquecer os nomes. É claro que é uma primeira oportunidade que a gente está tendo de concorrer a uma eleição. Eu sou Padre Marcos, né? Já padre há 22, quase 23 anos, nascido em Santa Catarina, Itaiópolis, né? Então tenho 48 anos de idade. E já desde criança eu saí de casa, fui estudar, né? Então estudei em Curitiba, Araucária, São Paulo, Recife, e me ordenei em 98. E de lá para cá, então, sempre trabalhando com as comunidades, com o povo, sempre os mais empobrecidos, sempre os mais desfavorecidos, que, é claro, sempre é o papel principal de ser padre, principalmente que a gente pertence a uma congregação, já a Congregação da Missão, calcada na imagem de São Vicente de Paulo, que, claro, fez um excelente trabalho, também, podemos dizer, político, né, na sua história, porque revoluciona tantas coisas sempre em favor das pessoas. E eu me coloco, então, à disposição, né, de concorrer a essa eleição como padre, não deixa de ser padre nunca, né? Continua sempre sendo padre, mas num afastamento aí de alguns meses, né, para que a gente possa fazer um bom trabalho, também de campanha, né, sem envolver a igreja, né, sem envolver as pessoas mais diretamente ligadas, para que você tenha um direito mais pleno, né, de a gente trabalhar e se fazer presente nas comunidades. Padre Marcos, como foi montado e estruturado o seu plano de governo? Nosso plano de governo ele demorou um pouquinho para ser elaborado, porque não foi uma pessoa, nem eu somente, nem um grupo que fez, mas são várias pessoas. A gente foi atrás de todos os setores, né, da sociedade, da indústria e comércio, foi nas pessoas da educação, né, dos professores, fizemos uma reunião com os jovens. Então, cada setor, né, foi dando as suas propostas, na área da saúde, foi dando as suas propostas que precisa estar sendo feito, que pode ser melhorado, e na possibilidade de ser executado, dentro do plano, né, e do projeto, foi colocado no plano do governo. Então, não foi uma decisão minha, né, tem uma no plano do governo, que também ainda estou estudando, né, estamos fortalecendo para que as coisas aconteçam, mas tudo que está aqui é possível de ser realizado, né, porque pessoas com competência, pessoas que participaram, pessoas que convivem exatamente nas áreas onde exercemos o plano de governo. Candidato, vamos falar de saúde, né, inicialmente. O candidato coloca uma alternativa diferente e nova para a saúde de Inácio Martins, que seria a implantação da atenção primária às PICs, que são práticas interativas comunitárias não medicamentosas, como acupuntura e reiki. Como seria implantado isso em Inácio Martins? Essa é uma proposta bastante interessante, porque já é comprovado, né, em vários lugares que as terapias alternativas, né, não medicamentosas, elas funcionam e tem assim um grande ganho aqueles que fazem, aqueles que procuram esse momento, porque é uma terapia ocupacional. E também, já em Inácio Martins, existe uma clínica também que faz já esse tratamento, algumas especialidades, e que não tem vaga, né? Então, de tanto que é procurado, não tem.
Então, há uma possibilidade de implantar como alternativa, claro, dentro da legalidade, né, buscando orçamento, buscando as pessoas que tenham conhecimento pleno, né, para que seja executado da melhor maneira possível. Claro que são projetos, né, que a gente vai buscar. A gente conversou também com essas pessoas, né, que executam esse trabalho, tem que ter suas especialidades, né, qualquer um que vai lá e vai fazer isso, fazer aquilo, tem que ter conhecimento daquilo que faz, para que as pessoas sejam sempre ajudadas, sempre se fortaleçam, e que nessa participação a gente possa, na busca do recurso, na busca da legalidade, né, da área da saúde, a gente também implantar isso em nosso município. Quanto à educação, como o padre pretende implantar a escola em tempo integral, gradativamente, no município? E como seria na questão de recurso, contratação de professores? Isso exigiria um maior investimento financeiro na educação? Sempre eu penso que a educação, ela é sempre o foco da transformação. Não tem como a gente fazer algo se não for pela educação. A educação é a vida, a educação é o respeito, a educação não é só a escola. Mas hoje, em todo o nosso Brasil, nosso país, e é uma tendência no mundo todo que seja a educação uma escola integral. Por que gradativa? Porque não tem como a gente chegar em Inácio Martins amanhã e dizer, olha, agora todas as escolas vão ter todo dia, o dia todo, aqui pertencendo. Mas acho que integral é porque estuda, tem a reforço escolar, tem o esporte, hoje que estão abandonado em nosso município, né? Então, acho e penso com certeza que essa integração é também esportiva, é também educacional. Eu sempre digo, quem dera se a gente tivesse em Inácio uma pessoa que pudesse representar o nosso Brasil, o nosso município, em competições e etc. Então, acho que essa integralidade, além de ajudar, né, já que hoje a maioria das famílias, pai e mãe, trabalham fora, os adolescentes hoje permanecem aí pela rua, não tem algo assim específico para que possam permanecer, que possam estudar, que possam viver essa educação. Então, gradativamente, mesmo porque é uma tendência, né, em todo o nosso Brasil, em todo o nosso mundo, que as escolas sejam realmente integrais. Claro que exige mais recurso, né, já que hoje 25% é obrigatório, né, ser utilizado na educação, mas que a gente remanejar também professores, remanejar especialistas nessa área de educação física, de reforço escolar e etc., a gente pode, com certeza, começar gradativamente um trabalho aí da educação escolar. Padre, vamos falar de habitação. No seu plano de governo, uma pausa, né? Todas as cidades da região, né? Todas as cidades são carentes no quesito de habitação. No seu plano de governo, o senhor colocou uma proposta de ampliar o sistema habitacional do município, mas com recursos próprios. Como fazer isso, padre, se ainda não tem a noção de quanto vai ter de dinheiro em caixa, de como vai ficar esta situação? Como implantar um programa desse? O programa habitacional, ele é um problema em todas as cidades. Hoje nós temos em Inácio Martins, em 2016, nós tínhamos um déficit de 850 casas habitacionais, um déficit que precisava urgente. Como precisa, porque mesmo temos hoje mais de 500 famílias que vivem em alta periculosidade, alta vulnerabilidade, então falta de tudo, falta toda a estrutura. E quando a gente fala municipal, porque já tinha alguns projetos acontecidos, que inclusive havia doações também de algumas empresas, em que eram construídas algumas casas pelo município, principalmente para aqueles mais vulneráveis, né? Inclusive, que às vezes nem a casa não tinha, estão lá morando lá num viaduto, estão lá sem estrutura alguma. Então, há possibilidade, quando se tem o público e o privado interessado em ajudar as pessoas, que se viva essa humanização, já que é direito, né, direito constitucional a todas as pessoas, ou então moradia, saúde, educação, é um direito garantido pelo Estado, pela Constituição. Então, tem que determinar as prioridades para a gente possa dar esse direito à vida e à dignidade a toda pessoa. É fácil? É difícil? É muito difícil. Se os problemas fossem fáceis de resolver, né, então as coisas já teriam o Brasil muito diferente, né, os municípios muito diferentes. Mas precisa ter inteligência, precisa ter esforço, precisa ter uma vontade grande de correr atrás das coisas,
para que tudo possa se realizar. A gente volta e faz com que essa política pública, né, faz com que esse município, com esse esforço, por isso que a gente diz, juntos faremos um esforço de toda a comunidade, de todo o município, de todas as pessoas, a gente se voltar a essas pessoas mais necessitadas e que tenham direito a uma vida mais plena, uma vida com mais dignidade. Cara a cara com a política. Padre, falando um pouco de política, né? Por que o padre decidiu, né, se envolver na política? E você vai ter que deixar o sacerdócio nesse período? Porque eu decidi entrar na política. Na verdade, não é entrar na política, é concorrer a uma eleição para que possa ter a oportunidade de mostrar uma administração mais participativa, de se fazer mais presente nas pessoas que precisam, fazer com que essa utilidade pública, que os bens públicos cheguem a todas as pessoas, né, que a prefeitura vá ao encontro de quem precisa. Hoje a gente analisa e olha tanta gente chegando, mendigando, pedindo, né, se esforçando, e nem sempre são atendidos. Então, falta um pouco essa humanidade, falta fazer com que o poder público chegue às pessoas, não que as pessoas corram atrás do poder público. Então, decidi porque a gente, em 22 anos de padre, eu trabalhei em São Paulo, também em alguns lugares, com as pastorais bastante difíceis, inclusive com moradores de rua, com a prostituição, e criamos algumas coisas bastante importantes, né, com a ajuda do falecido Evaristo Arns, na época. E, claro, a vida toda a gente vem falando na igreja e pregando, olha, vamos olhar para as pessoas necessitadas, vamos nos ajudar, vamos nos comprometer, né, porque a vida da gente, o marco da vida da gente fica naquilo que a gente faz para os outros, né? A gente não vive para nós mesmos, né? Você não é mãe para você, não é pai para você, não é padre para a gente sempre só tem valor quando está em função de alguém, fazendo algo por alguém, né? E se olharmos aí nos últimos anos, a igreja também vai falando muito de política, né? Então, já o ano passado, a Comunidade da Fraternidade era fé e políticas públicas, né? Esse ano viu, sentiu compaixão e cuidou dele, né? Então, a gente às vezes fala, tem um discurso até bonito, comprometedor, mas não tem uma atitude, né? Então, eu busco, hoje, na candidatura a prefeito, ter essa oportunidade de fazer também uma atitude diferente, administrativamente diferente, que se volte ao povo. Não deixo de ser padre, continuo sendo padre, né? Me afastei exatamente porque as coisas, até o direito canônico, né? O artigo 285 e 284 exige esse afastamento, mas que depois, ganhando ou não, a gente retorna à atividade normal. Como aconteceu o processo de escolha do seu vice, o Laurincea Cetrinski, e como foi ou está sendo formada a sua base de governo? O seu Laurincea Cetrinski, ele, até alguns dias antes da convenção, antes desse período, ele ainda não podia concorrer à eleição porque estava no processo de cassação, né? Então, por alguns motivos lá que o levaram a isto, né? Mas o Lauri é uma pessoa que tem um amor muito grande assim pelas pessoas, é uma pessoa do interior, né? Uma pessoa que a vida toda ajudou o próximo dele, ajudou as pessoas mais pobres, perdeu grande parte dos seus bens, né, doando para as pessoas, se doando para as pessoas. Então, um homem de uma humanidade bastante profunda, né? A princípio seria a dona Cida, né, que seria a vice, e dentro dessa possibilidade, já pela idade dele, pelo desejo dele também por fazer parte desse grupo, por pensar também de uma forma como a gente pensa, né, de se colocar mais próximo às pessoas, se colocar mais próximo às famílias, se representar mais naqueles que precisam. Então, escolhemos o seu Lauri, e ele aceitou plenamente para o serviço, mesmo por uma questão de humanidade, que a gente pensa mais ou menos igual, para que as coisas se realizem, que a gente possa fazer um bom trabalho, levando a política pública àqueles que necessitam. Padre, nós sabemos que o fato já de ser padre já comporta por si só a responsabilidade inerente aos cuidados e amparo da população católica. Nesse sentido, tendo em vista que, se eleito,
o padre não terá somente a sua congregação, mas uma população equivalente a 11 mil habitantes. Como será o compromisso em relação às pessoas das demais comunidades ou orientações religiosas de Inácio Martins? Essa é uma pergunta que já me fizeram várias vezes, né? Puxa vida, como é que o padre vai trabalhar com os evangélicos, com os que não participam da igreja, etc. A administração pública, ela não é para uma entidade, não é para uma religião, ela não determina pessoas. A administração pública é voltada a toda a pessoa humana, independente de cor, de raça, de religião. Ela tem que se voltar às mansões, das mansões aos casebres. Então, a gente não pode dividir as pessoas, não pode olhar as pessoas por aquilo, ou pela instituição ou religiosidade que ela pertence, mas por ser humana, a pessoa humana de verdade. Digo sempre que o bem maior que um município tem é a pessoa humana. É o bem maior que nós temos. Então, quando a gente trata mal alguém ou administra mal alguém, seja qual for a pessoa, nós estamos maltratando aquilo que é o nosso patrão, aquilo que é o nosso bem maior, aquilo que pode também nos ajudar nessa transformação. Então, com certeza, digo a todas as pessoas, católicos ou não, evangélicos, que a nossa administração é para todas as pessoas, que as portas estão abertas para todas as pessoas e que é como um médico, não vai perguntar, puxa vida, você é católico ou não, por isso vou te atender ou não. A mesma coisa numa prefeitura, né? Acho que tem que atender todas as pessoas sem perguntar, sem questionar a que entidade ou a que religião pertence. Candidato, você fala no seu plano de governo sobre uma mudança de governo. O que seria essa mudança aí para vocês? Eu olho assim muito e gosto de dizer que toda a minha vida que eu trabalhei em comunidades, e toda comunidade tem a sua representação, tem o seu presidente, tem o seu tesoureiro, como fosse o secretariado também de uma prefeitura. E tudo que a gente constrói, realiza em termos sociais, etc., sempre é de uma forma participativa. Por isso que o nosso tema é Juntos Faremos Melhor. Porque uma dimensão participativa não é eu faço, eu quero, eu determino, mas o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer acontecer de uma forma mais junta, uma forma mais participativa, escutando e olhando a associação comercial, escutando as associações, as entidades, para que a gente tenha um poder de decisão cada vez maior daquilo que é público e determinando as prioridades principais à comunidade. Por isso que deve ser uma mais participativa, né? Para mim, digo bem com certeza, nem me interessa muito o título de prefeito, mas uma administração pública que se volte e que seja responsável. Porque a autoridade não é autoritarismo. Autoridade significa o exercício da responsabilidade, né? Então, a gente ser responsável por aquilo que não é meu, responsável por aquilo que é dos outros, responsável por aquilo que é seu, daquilo que é do município, daquilo que é das pessoas. Então, o atendimento, enfim, toda essa administração deve se voltar mais a essa humanização, mais essa tranquilidade, uma decisão mais participativa, principalmente naquilo que tem um poder maior assim, de investimento e assim por diante. Eu dizia até no interior esses dias que se alguém pede para mim fazer uma compra, a gente tem que ter uma listinha, né? Porque senão pode comprar para a família aquilo que ela está sobrando e não comprar aquilo que está faltando, né? Então, mesma coisa, se a gente não participar, a gente não ouvir, a gente tem a humildade, a simplicidade de participar, de ouvir, de se fazer igual às pessoas, a gente pode, às vezes, investir um orçamento, uma coisa, em algo que não há tanta necessidade, como priorizaria as comunidades, os bairros, a cidade, a associação comercial e assim por diante. Quais foram os pontos relevantes observados pelo candidato para melhoria e desenvolvimento da cidade de Inácio Martins? Penso eu que falta muita coisa. Até fiquei muito triste agora, essa semana, não vou citar o nome, é claro, mas de uma pessoa que tem uma empresa e pediu, por exemplo, para, num outro município vizinho, um terreno, porque está indo embora, porque lá não tem espaço. Tem muito serviço, mas não tem espaço, não tem como trabalhar. Então, acho que há muita coisa que precisa ser feita em relação às pessoas. O fortalecimento das pequenas, médias e
empresas que temos no município, valorizar essas pessoas, valorizar a agroindústria, valorizar o interior, valorizar tantas coisas que precisam. Hoje não é utilizado nem 3%, né, do orçamento na agricultura, né, na agricultura familiar. Então, o que é importante é também uma forma de geração de emprego, uma forma de fazer a cidade também crescer, a cidade também se fortalecer. Me disse um dia um cidadão que puxa, tem que arrumar bem a cidade, porque a cidade é o coração do município. Concordo plenamente, mas se o povo do interior, a agricultura, os trabalhadores não virem para a cidade, esse coração infarta, né? Então, precisa ter um conjunto de obras, um conjunto de todas as pessoas, sem discriminação, para que a cidade cresça, se fortaleça, se humanize cada vez mais num projeto bonito que leve as pessoas ao crescimento humano. Duas perguntas que eu vou fazer rapidamente. A primeira, a questão de ser padre e do convívio nas comunidades lhe dá vantagem na candidatura em relação ao atual prefeito? Não, absolutamente não dá. Até se eu permanecesse na igreja, até poderia ser, mas não dá, porque em todas as comunidades que eu tenho passado, mesmo sabendo já que ia ser candidato, né, nunca eu falei de política, nunca toquei esse assunto dentro da igreja, nunca falei, olha, eu sou padre, então vote em mim, faço isso, faço aquilo. Não, acho que cada um tem a sua liberdade de expressão, não gosto de perseguição, não gosto de perseguir as pessoas, cada um tem a sua liberdade de escolha, pode escolher como quiser. Eu acho que não é o padre concorrendo, mas é um projeto de governo, então um projeto administrativo, então isso tem que ser olhado. Não é somente a pessoa, não é somente o padre que está lá, não. Eu acho que nessa eleição nem pode olhar muito o exercício do sacerdócio, né? Mas a administração, o projeto, o conjunto daquilo que a gente, juntos, né, possamos melhorar, possamos fazer, possamos executar. Então, não penso, sinceramente, de que esse título de padre possa interferir ou me dar vantagem sobre o adversário. Inácio Martins é uma cidade serrana e extremamente extrativista, né? Agora que ela começa a mudar um pouco o seu perfil, mas ainda ela é extremamente, né, o cultivo da madeira é muito forte, ainda o extrativismo é muito forte no município. Mas há necessidade, como o senhor já falou anteriormente na resposta, de incentivar pequenos agricultores na geração de renda. Como fazer isso sem agredir o meio ambiente, a área de preservação da APA? Como congregar a agricultura e as florestas de Inácio Martins? Esse é um ponto bastante importante, né? Sempre digo que a geração do emprego ela também parte já da agricultura. Quando vai ter uma carteira assinada, mas ter bloco de produtor, né? Então, que também o leva à aposentadoria e assim por diante. E hoje, a maior taxa de desemprego não é porque não temos uma empresa, é porque a agricultura está se esvaziando, porque os pequenos agricultores estão vindo embora, que seus filhos estão vindo aqui para Irati, estão indo para Santa Catarina, estão indo para Araucária, nos grandes polos industriais, assim por diante, e que falta muita coisa a ser trabalhada. Claro que quando a gente fala na APA, fala em APP, fala em muitas coisas, precisa ter um planejamento dentro da propriedade. O planejamento hoje, o pequeno agricultor tem medo de correr atrás de um órgão ambiental, a prefeitura nem tem esse que representa o agricultor de verdade, então não se pode ter medo, tem que haver um conjunto da obra para que seja autossustentável. Autossustentável no tripé que a gente conhece, né? No econômico, né? No social e também, né? No ecológico, também no meio ambiente, no ambiental. Então, é preciso que haja... Hoje, os grandes produtores de madeira de Inácio Martins nem moram em Inácio Martins. Você sabe muito bem disso, né? Então, hoje, nós temos uma pessoa, 11 pessoas para cada quilômetro quadrado no nosso município. Então, há muita área, né? Muita área, mas na mão de poucos, né? Então, esse tripé de autossustentação nem sempre acontece, né? Então, você preocupa-se com a parte econômica, mas se esquece a parte social, se esquece a parte ambiental e que tem que ser trabalhado. Inclusive, no plano do governo tem uma proposta da gente ter pessoas que orientem, que ajudem, que corram atrás para que haja essas liberações da agrosilvopastoril, do manejo de floresta, como é e determina também a APA,
para que tenha um sucesso também na propriedade, que possa gerar renda, que possa fazer as coisas. Hoje, há um produtor lá de mel, um produtor de algumas coisas, não tem um selo, porque ninguém corre atrás, então perde valor. Nós vivemos hoje numa altitude considerada, então, se bem trabalhada, ele tem um valor agregado muito grande, né, na erva, no mel, que ele se torna, que é produzido, ela se torna praticamente orgânico, já que não temos a lavoura, né, não temos ainda essas coisas, mas está surgindo, e tomara que surja, que fortalece também a cidade, mas que, nesse momento, tenha parcerias, né, com empresas que forneçam também, que ajudem os pequenos proprietários, né, com mudas e etc., porque também, seja lá, tem as indústrias de madeira, precisam de matéria-prima, não podemos dizer, não vamos mais plantar pinos, vamos fazer isso, né, aquilo, mas acho que tem que trabalhar esse tripé, né, do social, do econômico, trabalhar a parte ambiental, para que aí sim haja sucesso na agricultura familiar. Cara a cara com a política. Padre, vamos falar agora de turismo. A gente sabe que Inácio Martins tem um ambiente propício para o investimento no turismo. Com a abertura da estrada de Inácio Martins ao Guará, aumentou a visibilidade do município nesse setor. Quais são as propostas, né, do padre para o turismo de Inácio Martins? O turismo Inácio Martins ele é bem pouco explorado até hoje, né? Mesmo porque faz parte da Serra da Esperança, né? Tem a APA, tem várias coisas, cachoeiras, rios, e que podem ser explorados, mas que muito pouco ainda foi feito e é feito. Claro que não podemos dizer que vai virar, no dia da manhã, uma cidade turística, que vai todo mundo visitar e etc., mas tem várias possibilidades de mirante, de rapel, inclusive, que esses dias um rapaz também me falou, né? Então, tem belezas naturais extraordinárias em Inácio Martins. E que temos que buscar, mesmo na agricultura, naquilo que o povo tem dos seus costumes, que possa servir também à população, nas cachoeiras. Mas, para que isso aconteça, que o turismo aconteça, tem que ter um aporte também da prefeitura, né? Tinha que reabrir algumas coisas, abrir estradas, fazer e ter acesso às belezas naturais que a gente tem, né? Sempre respeitando a parte ambiental, né? Agora, se a gente não ter esse aporte, a gente não ir atrás, não colocar essa política também a serviço do turismo, as coisas não acontecem. E nós temos como proposta, por isso, pensando em grupo, com a juventude, que, inclusive, foram eles que falaram do turismo, para que a gente possa realizar cada vez mais esse tipo de ações que levem as pessoas a participar. Porque, inclusive, em Inácio Martins, muitos moradores lá não conhecem Inácio Martins, não conhecem o nosso município. Então, se fazer conhecer é se fazer também ter valor, né, na vida, na história. Sua vivência, sua experiência na área de administração, qual seria? Eu, nos meus 22, quase 23 anos de padre, e também algumas outras coisas que a gente tenha realizado, a gente tem assim, uma experiência administrativa grande já. Penso eu que, quando a gente administra uma igreja, por exemplo, tem 33, 34, 50 comunidades, você trabalha sozinho, então você cuida da parte administrativa, construção e etc., investimento, busca de recursos. Enfim, eu acho que é como fosse uma grande empresa. Da mesma forma, a prefeitura, né? Então, tem que ter essa porta, correr, buscar. E digo também que ninguém administra sozinho. Ninguém é dono da verdade. A pessoa ou o candidato, quem falar que faz tudo sozinho, que eu mando, eu faço, determino, as coisas não acontecem. A gente precisa das pessoas. Dizia sempre, e brinco, que nem que seja para brigar, a gente precisa de alguém, né? A gente não briga sozinho. Então, precisa a gente se unir, se fortalecer. Por isso que nessa administração também participativa, né, no nosso lema da Comunidade da Verdade, juntos faremos melhor, exatamente por isso, porque precisamos ser juntos, né? A gente faz, executa de uma forma mais comunitária, para que ela seja melhor, que aconteça de uma forma melhor, onde se possa produzir aquilo que é desejado pela população. Quanto à economia, espera-se que 2021 seja um ano pós-pandemia, mas as arrecadações podem diminuir de forma, né, drástica,
muito significativa no próximo ano. Quais as ferramentas que o candidato pretende utilizar para compensar uma possível queda de arrecadação? A pandemia, ela tem algumas coisas importantes que a gente tira da pandemia. Primeiro que, no Brasil, nos municípios, se olhou que existem muitas pessoas pobres, existem muitos abandonados, existem muitas pessoas que estão fora daquilo que é o convívio social. Tanto que se esperava, né, que se doaria para tantos milhões de pessoas, né, então esse auxílio, quando viu, dobrou e quase triplicou, e assim por diante. Eu acho que, na falta de recursos, a gente tem que ser inteligente, né, tem que participar, tem que pensar, repensar muitas coisas, colocar os recursos bem aplicados, bem definidos, bem agregados, aproveitar tudo aquilo que nós temos de competência, e como temos bastante no funcionalismo público, nos professores, etc., nós nos ajudarmos. Um município que se une e se fortalece pela unidade. Então, a falta de recurso nos ensina a fazer mais com menos, né? Então, não quer dizer que o município pare por falta de recurso ou de dinheiro, mas é preciso sempre investir com inteligência, investir com responsabilidade, por isso digo participativo, para que os recursos não sejam jogados ao léu, né, mas sejam bem aplicados para que seja compensado essa forma e que a gente possa realizar a que a gente deseja através também do plano de governo. Quais as estratégias para fazer gerar mais renda em Inácio Martins? Eu acho que começa já mais renda, Inácio, quando a gente fortalece a associação comercial, fortalece a agricultura familiar, fortalece aquilo que hoje é abandonado. Dizia agora, pouco atrás, nem 3% dos recursos, por exemplo, é aplicado na agricultura familiar, e etc., na preservação ambiental, que hoje, até nós estamos dizendo, recebe mais royalties, né, do que Foz do Iguaçu, por exemplo, esse remédio ecológico. Então, muitas coisas podem ser feitas, mas precisamos determinar as prioridades, determinar aquilo que se fortalece. Eu digo assim, a geração de renda, de emprego, não está só na busca de uma grande empresa, mas no fortalecimento daquilo que a gente tem. Inácio Martins hoje tem várias empresas que trabalham em fundo de quintal, que não tem espaço, mas se a prefeitura conseguir chegar também a essas pessoas com parque industrial, que sempre é uma promessa e ninguém faz, né, e que dê esse espaço para que se possa trabalhar, com certeza haverá essa geração de renda, de emprego, e que fortalece, com certeza, as famílias também mais vulneráveis. Padre, o gasto com o pessoal na prefeitura, a folha de pagamento, ela impacta de forma muito significativa no orçamento do município. Como fazer para trabalhar essa questão e manter dentro das margens prudenciais que o Tribunal de Contas exige? Hoje é permitido, na folha de pagamento, gastar até 54%, né, do orçamento na folha de pagamento. Inácio Martins, hoje, baixou um pouquinho, está gastando 47%, né, daquilo que arrecada no pagamento de funcionário público. Claro que há várias pessoas competentes que já estão se aposentando também. Vamos ter que, provavelmente, fazer um concurso para adequar as pessoas e nas áreas que são necessitadas, que precisam. Quase praticamente todas as áreas vai ter deficiência, né, porque a gente vai ficando velho, vai se aposentando, então tem que estar essa renovação e assim por diante. Então, há ainda uma margem dessa porcentagem para que haja esse pagamento. Claro que, como nós, do município de Inácio Martins, dependemos muito da ajuda de fora, 81,2% da arrecadação vem de fora, vem do Estado e federação e estadual, no estadual e federal. Então, sobra muito pouco. A gente é um município pobre, dependente, né? Dependente da ajuda de fora, né? Mas vamos correr atrás, temos bons deputados, temos bons aliados, né, que se preocupam. A bandeira hoje de algum deputado do PSB também é a agricultura familiar, né? É se fazer presente. Então, acredito que, com certeza, nessa administração, né, que a gente vai fazer com competência, com técnica, né, não é por amizade, não é por nada, mas é por técnica, por conhecimento, para se levar as coisas da melhor maneira possível. Então, que um profissional da educação trabalhe na educação, quando a saúde trabalha na saúde, aproveitando aquilo que a gente tem de melhor, Inácio Martins, e há tantas pessoas que nem às vezes são lembradas.
Padre, a humanização, duas perguntas. A humanização pode ser uma ferramenta importante na administração pública, vendo que o governo equipou muito bem os municípios na área de saúde, na área de educação, na área de infraestrutura. Precisa humanizar a saúde? E mais uma pergunta já para me engatar. O senhor falou de governo do Estado, de governo. Como Inácio Martins é um município pobre, o senhor precisa abrir novos caminhos no governo para ser atendido, para atender Inácio Martins? Eu acho que sempre tem que abrir novos caminhos. Sempre a gente tem que correr atrás. E dizia sempre que um bom secretário é aquele que sabe o que o Senado, o que os deputados estão votando, estão fazendo, porque a gente nunca pode ser o último, tem que ser o primeiro também a pedir. Por isso que tem que abrir novas portas. Eu acho que todas as pessoas que querem ajudar o município, querem ajudar Inácio Martins, têm que ser bem-vindos, têm que ser respeitados e têm que ser aclamados, inclusive, né, porque está ajudando. Né? Então, eu acho que temos que abrir sempre novos caminhos. A humanização precisa em todos os setores, não só na saúde. A humanização deve fazer parte da vida de cada pessoa humana. O respeito ao próximo, o respeito à diferença, o respeito à diferença de opinião, tem que fazer parte de toda essa humanização. Eu fico muito triste quando chega alguma pessoa, por exemplo, num hospital, não é atendido, porque a pessoa que vai lá já vai com certo receio, porque já não está bem, né? Então, precisa essa humanização ser uma constante, né? Mas, para que isso aconteça, também tem que ser uma formação constante aos profissionais da área da saúde, da educação, etc. Tem que ser uma constante, senão a gente para na vida, né? Se a gente não estiver se formando, se colocando cada vez mais, buscando novos conhecimentos, a gente deixa de crescer. Quando a gente crescer, também perde um pouco essa humanidade, já que o radicalismo, já que o nervosismo leva a lugar nenhum e ninguém a lugar nenhum. Então, é preciso que essa humanidade exista. E ela faz parte do cotidiano, deve fazer parte da nossa vida. E quando se humaniza, a gente olha e percebe cada vez mais, pela humanidade de cada um, a dependência, aquilo que a pessoa precisa de ajuda e que mexe com o coração de cada um, que a gente possa, nessa unidade, também fazer a diferença. Padre, a gente pediu, né, para algumas pessoas mandarem vídeos para a gente com perguntas, né, e o pessoal também da associação. Então, o Kleber Fernandes, que é o presidente da Associação Comercial de Inácio Martins, enviou uma pergunta aí para o candidato. Olá, sou Kleber Fernandes, presidente da Associação Comercial e Industrial de Inácio Martins. A minha pergunta é: quais são as propostas para o fortalecimento e valorização do comércio local, dos prestadores de serviços e das indústrias, além da geração de emprego e renda? Conheço bem o Kleber, né? Como eu disse já há algum momento atrás, eu acho que a associação comercial ela é importante, né? Então, e tem que ser sempre valorizado. E muitos setores, inclusive, estão um pouco esquecidos, como eu disse, é muito chato a gente ver uma pessoa que tem lá um comércio pedir para ir para um outro município porque lá não teve apoio, né? Então, eu acho que esse apoio, esse conversar, você abrir espaços, determinar prioridades. Por isso que eu disse que a administração participativa não é eu chegar e dizer, eu faço, determino aqui, outros obedecem. Mas se reunir com a associação comercial, se reunir com as empresas, determinar as prioridades, né, para que as coisas vão acontecendo. A geração de emprego, de renda, parte já da agricultura, parte de uma boa estrada, parte de um projeto de venda, não adianta produzir se não tem pronto quem vender, parte de uma boa estrada, de uma boa educação, enfim, tudo é um conjunto que faz, inclusive, o comércio local crescer, se fortalecer. Se a gente tem pessoas de vulnerabilidade, por exemplo, é preciso humanizar também as pessoas, dar direito a essas pessoas para que também elas cresçam, a agricultura cresça, o comércio cresça. Então, se nós temos uma agricultura forte, nós temos um comércio forte. Se nós temos uma indústria forte, nós temos mais geração de emprego. Se nós temos lá o apoio, o aporte da política pública voltada também a essas pequenas e micros empresas, principalmente, claro, e com certeza, a geração de emprego acontece. Vamos ao questionamento do diretor-geral da Ancespar, atual presidente interino, Vanderlei Cava. Abre aspas. O que poderia ser feito a nível de Ancespar para atrair novas indústrias e empresas para os nossos municípios, para poder gerar mais empregos aos nossos jovens
e a população em geral. Fecha aspas. Penso eu que sempre é preciso trabalhar em parceria. Hoje, num município como Inácio Martins, de um tamanho reduzido, né, de uma situação financeira não das mais propícias, é claro que a gente não tem condição de trazer ou arcar com uma grande empresa em nossa região. Embora que seria importante, né, se viesse, né, mas se a gente se unir com os municípios, se unir com a Ancespar, buscar novas alternativas, eu acho que essa unidade, essa parceria dos municípios, aí sim pode aportar algumas coisas maiores que sejam e que incentivem todos os municípios, que se volte essa ajuda a todos os municípios. Então, é como digo, até no secretariado, né, hoje tem que ter uma coisa mais integrada, né? Hoje parece que uma secretaria cuida de uma coisa, outra cuida de outra coisa, outra que cada um no seu canto, no seu jeitinho, e é preciso então que a gente faça uma reestruturação. Como a Ancespar, que trabalha todos os municípios juntos, também mesma coisa no município, que as secretarias trabalhem integradas, né? Agricultura, saúde, moradia, enfim, todas as secretarias lá, da educação, do esporte, da cultura, então trabalhar de uma forma integrada para que as coisas possam crescer. Da mesma forma, geração do emprego, eu acho que é muito importante, né, que a Ancespar seja unida, se unifique cada vez mais, para que a ajuda, com o pouco de cada um, possa ter esse aporte a todas as pessoas. Ok, Newton. O município, por lei, tem que gastar 15% na saúde, 25% na educação. Mais a folha de pagamento, que o senhor falou que Inácio Martins está em torno de 46%, 48%, por aí. Com isso, sobra pouco dinheiro do recurso livre para investir no município. Como fazer para implantar o seu plano de governo com o que sobra, ou pouco que sobra? Hoje é uma situação difícil em todos os municípios, né? Então, a folha de pagamento, com certeza, ela é sempre a mais alta, né, daquilo que tem o município. E a educação, 25%, a saúde, 15%, mas sempre gasta mais, né? Eu acho que deveria gastar com certeza mais, né, porque a saúde, a educação são temas importantes, né, que depende da vida da pessoa. É a vida da pessoa. A gente não está brincando com alguma coisa diferente, né, mas é a vida, é a expectativa, é a transformação. Então, é preciso que ela cresça. Eu acho que para o ano que vem vai dar 55 milhões, 54 milhões, mais ou menos, o orçamento do município, mas tem que correr atrás das emendas parlamentares, das ajudas, abrir esses novos caminhos, como você mesmo perguntou, né? Novos caminhos, a gente correr atrás, ser inteligente, buscar recurso, já que os recursos livres de verdade são poucos para esse investimento. Se a gente hoje financia, se a gente faz um gasto extra, esses recursos livres automaticamente vão para esse setor. E aí sim acaba não tendo investimento para aquilo que a gente tem no plano de governo, como a agricultura, como algumas coisas na saúde, algumas coisas que busquem essa transformação, inclusive numa escola integral. Cara a cara com a política. Padre, agora a gente vai assistir também o vídeo da Sônia Genchervski, que é a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Irati. Eu sou a Sônia Genchervski, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Irati, a qual o seu município pertence. A minha pergunta ao senhor candidato é sobre qual a sua proposta no seu plano de governo para o seu município para combate efetivo à violência contra a mulher. A violência hoje nos municípios não é só contra a mulher. A mulher hoje ela está em evidência pelo feminicídio, por coisa que tem que ser respeitada. Eu acho que quem bate numa mulher, ele perde a dignidade de ser pessoa humana, né? Então tem que responder por aquilo que faz e comete. Mas hoje temos no município o CRAS, o CREAS, né? Então, que são órgãos já que são voltados, né, a essas políticas sociais, né, que são voltadas a esse momento, e que é importante, então, acolher com psicólogos, acolher bem essas pessoas, conversar, né?
e não só acolher, né, impedir que ela volte a sofrer a mesma violência. Né? Não adianta a gente ser claro, um psicólogo, não adianta a gente acolher, senta aqui, coitado, etc. E depois de tarde vai voltar para casa. Então, a gente tem que buscar alternativas e caminhos para que ela tenha também essa segurança, seja uma casa diferente, seja um lugar diferente, que até, inclusive, o poder público, a própria justiça, possa ter essa execução, né? Que possa ser cumprido aquele mandato de distanciamento, de não proximidade e assim por diante. Mas eu acho que não só a violência contra a mulher, mas também contra o adolescente, porque hoje falta expectativa, não tem esperança, não tem muita alternativa no dia a dia de esporte e etc. Então, fica perambulando pelas ruas, perde a objetividade, né? Os pais nem sempre sabem. Né? Então, tudo uma coisa gera violência, a droga, a violência contra a criança, a violência com a mulher, contra o idoso, né? Também em nossas casas, que eu acho que a violência não é só quando a gente bate, né? Mas também quando se abandona, quando não se preocupa com as pessoas. É também uma forma de violência. Quando perde essa humanidade, é uma forma de violência, porque abandona, porque deixa ao Deus dará. Né? Então é preciso que haja essa humanização, que haja esse momento importante, um trabalho assistencial, um trabalho de visita, um trabalho preventivo, um trabalho educacional, que fortaleça a convivência familiar. Quando a família tem uma base forte, quando a família tem uma base segura, com certeza a violência diminui. E, claro, que sempre que aquilo que for da lei judicial, a pessoa tem que pagar por aquilo que faz e por aquilo que erra. Padre, só interrompendo um pouquinho, Inácio Martins ainda tem problema de trabalho infantil? Tem em alguns lugares, mas talvez muito pouco. A gente não tem observado, assim. Mesmo que já foi feito um trabalho, e vem sendo feito um trabalho já há vários tempos, né? Inclusive nas instituições também religiosas, nas associações, enfim, em vários lugares vem sempre se trabalhando dessa forma para que não haja esse trabalho infantil. Então, sinceramente, eu acho que não temos esse trabalho infantil lá. Pelo menos do meu conhecimento. Né? O analista político Geuliano Pedroso também fez uma pergunta em vídeo. Vamos conferir, candidato. Olá a todos que nos acompanham aqui na Folha de Irati. Um dos temas que eu gostaria de perguntar aos candidatos é a respeito do financiamento de campanha. Muito tem se discutido sobre fundo eleitoral, fundo partidário. Eu gostaria de saber como eles pensam em financiar suas campanhas. Se eles farão uso de recurso público, se eles buscarão apenas financiamento privado, como eles pretendem tratar desse assunto. Muito obrigado. O financiamento público de campanha, ele é algo que criou assim em todo o nosso país, assim, uma indignação de algumas pessoas, o apoio de outras pessoas e assim por diante. O recurso público, ele vem a todos os partidos, né, principalmente da majoritária, mas ele vem respeitando algumas escalas. Né? Então, primeiro, vai às grandes cidades, né? Então, lá, vamos supor, tem tal valor, então, grandes cidades pega uma parte maior, depois tem as que tem mais de 100 mil habitantes, depois que tem mais de 50 mil habitantes, daí tem os 30% das mulheres, tem os 30% da pessoa negra. Então, vai se enxugando também esse aporte financeiro do público para as campanhas. Então, Inácio Martins talvez chegue, mas chegue muito pouco, né? Que não é o suficiente. Mas que se chegar a esse recurso, né, que ainda a gente não sabe, mas abrimos pelo menos a conta, né? Então, por pedido do partido, já que a pressão de conta é bastante exigente, né, esse ano tem que ter muito cuidado. E eu acho que é importante, né, já que tem algumas determinações, tem uma quantidade que não pode ser ultrapassada de gasto. Então, penso eu que tem que ser uma campanha mais simples, uma campanha mais tranquila, hoje mais por redes sociais, né? Nem muito aquelas visitas diretamente nas casas, por causa da pandemia, por tudo que acontece, mas se vir esse dinheiro público, nós vamos usar sim, né? Mas usar com responsabilidade, usar não para negociar, não usar para qualquer coisa, mas que tudo que a gente fazer será prestado conta, não só a administração, né, a política, mas a toda a população. Tem que saber onde a gente gasta, como gasta, por que gasta, e assim por diante, já que, como é público, não é meu, né? É daquele que, inclusive, vota contra mim. Padre, a sua campanha será uma campanha, entre aspas, franciscana? Acho que no seu caso seria vicentina daí, né? Não, acho que uma campanha
uma campanha simples, de humildade, de simplicidade, mesmo porque faz parte do nosso lema, né? Uma administração participativa. Então, é preciso que seja humilde. Não adianta a gente querer fazer grandes coisas, não é? Tão bonitas, mesmo que nem faz parte daquilo que é do meu convívio, né? Grandes coisas, grandes produções e etc. Mas acho que na simplicidade, na humildade, o nosso povo é um povo simples, é um povo inteligente, é um povo que consegue absorver também as coisas com facilidade e, claro, naquilo que tem direito à sua escolha, possa escolher aquilo que acha melhor para o nosso município. Antes da pergunta final, um tema que Inácio Martins tem a mostrar para os outros municípios é a comunidade indígena. Qual que é o seu pensamento para valorizar e dar atenção à comunidade indígena de Inácio Martins? A comunidade indígena é uma comunidade, inclusive, que, por ela existir Inácio Martins, a gente recebe também esse royalties, né, esse ICM ecológico, né, por ser Serra da Esperança, por ser APA e por ter também a região indígena. Agora, por que tantas vezes se fala da área indígena feito? Porque nem sempre o recurso que vem por causa da área indígena é aplicado na área indígena. Então, é preciso que esse recurso que vem da APA, que vem ecológico, que vem por causa deles, seja aplicado também na vivência deles, na melhoria de vida deles. Então, acho que é um recurso que cabe ao município, mas que é deles. Então, acho que é muito que pode ser feito quando a gente incentiva e a gente coloca aquilo que é justo para... E é deles, na verdade, né? Para encerrar agora, padre, uma pergunta simples, mas eu acho que tem uma mensagem muito específica. Por que o padre deve ser o próximo prefeito de Inácio Martins? Eu devo ser o próximo prefeito de Inácio Martins, primeiro que eu busco uma oportunidade de mostrar que a gente pode ser diferente, pode fazer uma administração diferente, pode fazer com que o poder público chegue às pessoas, chegue aos mais necessitados. Como eu disse, a administração pública não é só para os pobres, nem só para os ricos, não é para uma pessoa, duas pessoas, é das mansões aos casebres. Né? Então, para que a gente possa ter um aporte diferente, que a gente possa melhorar a vida das pessoas, porque o bem maior de um município é você, é a pessoa humana, é o povo. Então, nada justifica de obras, etc., se não for para alguém, que não tenha esse momento especial, né, que a pessoa seja mais feliz, que a pessoa sinta-se mais acolhida, sinta-se parte integrante ativa de um processo de transformação, de um processo administrativo. Quando a gente valoriza, e eu gostaria de ser prefeito, porque a gente tem que valorizar as associações, o sistema de cooperativas, tem que valorizar os bairros, valorizar o centro, valorizar a associação comercial, numa parceria, para que nessa humanidade, nesse momento importante, já que as dificuldades são grandes na administração, a gente possa cair entre ajuda, com esse momento importante de ser pessoa, a gente se valorizar e valorizar também o nosso município. E digo que gostaria que o povo desse a oportunidade, né, de votar em mim, Padre Marcos, né, dessa coligação, porque, com certeza, na administração participativa, num secretariado integrado, a gente possa juntos fazer bem melhor, que é o nosso tema, Juntos Faremos Melhor. E, com certeza, assim o faremos. Obrigada, Padre Marcos, por ter aceito o convite. Obrigada pela sua valorosa participação. Grata a você que nos acompanhou e a você que vai assistir o vídeo num outro momento. Um abraço e até o próximo programa de entrevista com um novo candidato. Cara a cara com a política.